Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção e combate ao suicídio e cuidados com a saúde mental. Eu sou a Aline Centinari e fui convidada a ser mediadora nesses bate-papos de um assunto tão importante e relevante para toda a sociedade. Lembrando que esse projeto foi idealizado pela Radiodifusora 1010, a Clínica de Psiquiatria Libertar de Lençóis Paulista e realizado graças ao apoio da Ascana e seus parceiros. Nós falamos diretamente dos estúdios móveis da Radiodifusora 1010, essa van totalmente equipada para levar conteúdo bacana para qualquer lugar deste país. Lençóis Paulista é só o começo. Bom, então hoje nós vamos discutir um tema bem atual e sensível, né, que são as doenças da modernidade, os vícios, exageros e seus impactos psicológicos. Aqui comigo para conversarmos sobre os assuntos, eu tenho dois convidados muito queridos, que é o Rogério Santandré, coordenador terapêutico da Libertar e que convive diariamente com pacientes em recuperação. Seja bem-vindo, Rogério. Aline, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E também Diler Bruder, que ele trabalhou por 30 anos com desenvolvimento de pessoas, ele foi coordenador de uma casa de apoio a dependentes químicos e também fez treinamento experiencial ao ar livre, é isso? Para desenvolvimento de pessoas. Sim. E hoje ele atua com terapia também, né? Ele é terapeuta. Seja bem-vindo, Dilei. Muito obrigado, Aline. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Obrigada pela disponibilidade de vocês. E vamos trazer à tona um assunto tão delicado e tão relevante, né? Okay. Que nós são os vícios atuais da nossa sociedade moderna. Sempre que se pensa em vícios, a gente pensa em problemas tão antigos e tão atuais. Geralmente é droga e geralmente é o álcool, né? As pessoas costumam falar sobre isso. Entretanto, com a sociedade que a gente tem moderna, instantânea, de tudo de fácil acesso, de novidades que chegam o tempo todo, a gente vê uma conexão desse comportamento social com novos vícios que surgem. É isso, Rogério? Você entende isso também? Essa correlação existente aos novos vícios e à sociedade de hoje? Então, Aline, eu faço essa relação. Na verdade, a gente, quando pensa em vícios, né, a gente tem que lembrar da adicção, que é a terminologia, né, científica que a Organização Mundial da Saúde adotou desde 1953, que trata da obsessão e compulsão em relação a alguns elementos, seja o álcool, seja a droga. Hoje muito premente nessa questão da modernidade, os jogos eletrônicos, né, que estão prejudicando muitas pessoas e famílias, né, não somente na questão financeira, mas também psíquica, né. Temos a questão do alimento, a compulsão ao alimento, enfim, tem várias questões aí que preocupam a sociedade, as famílias, né, porque realmente estão já lastreadas, né, em várias situações. Então, realmente, o vício, né, ele está presente, a meu ver, muito também por uma falta de valores, né, também espirituais, mas valores caros à sociedade, né? Como a harmonia familiar, o trabalho, o autoconhecimento que é obtido através de terapia, entre outros, né? Okay. Dilei, você concorda com isso, com essa correlação existente da sociedade, esses novos vícios? Sem dúvida. Enquanto o Rogério falava, estava me lembrando da origem da palavra adicto, né? Que é escravo. E tem um detalhe muito importante, Aline. É um escravo que adquiriu a escravidão depois de nascido. Se a gente imaginar a escravidão negra aqui no Brasil, né, as famílias nasciam escravas, então eu imagino, né, terrível escravidão, de qualquer forma, mas eu imagino que uma escravidão adquirida, né, porque alguém já esteve livre e agora é escravo. Então, o vício é uma escravidão, na origem da palavra. E nós deveríamos realmente trabalhar muito mais para expandir essa ideia, para que pessoas pudessem entender que elas podem escapar dessa escravidão. Existe um caminho, existe uma solução. Existe uma expectativa positiva, Sem né? dúvida. Que aquele sofrimento que às vezes acaba causando por ter entrado no vício, ele pode passar, né? Sim. E Rogério, me conta uma coisa, na clínica, lá no seu dia a dia, né, nas atividades com esse paciente, existe
um estereótipo? Como é que são esses pacientes? O que eles alegam que levaram para esses vícios? Essa questão do estereótipo, eu identifico que, na verdade, os próprios pacientes acabam tendo essa crença automática negativa. Cabe a eles reformularem esse pensamento com autoconhecimento, com autoestima revigorada, entender que ele está doente, mas tem tratamento. E esse tratamento, ao meu ver, ele envolve vários fatores que a gente identifica como uma rede de apoio. Então, a terapia, o psicólogo, sim, a psiquiatria, a medicação, e aí outras tantas, né? É infinito essa rede, né? O trabalho, os hobbies, a arte, tudo isso fortalece o indivíduo, né? Então, esse estereótipo, ele é realmente presente, mas ele é contornável, ou seja, a pessoa pode modificar esse pensamento. Não é modificar o outro. Eu não vou mudar o preconceito do outro. Eu vou mudar a própria maneira que eu enxergo a mim mesmo, né? Acho que o Dirley pode trazer mais elementos sobre isso também, né, Dirley? Sim, sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão da crença limitante. Então, existe um inconsciente coletivo, que são informações que nós obtemos nos relacionamentos, na cultura, na sociedade, e esse inconsciente coletivo nos traz crenças limitantes. Então, nos diz, por exemplo, que nós não podemos sair de uma compulsão ou de um vício. Eu já vi pessoas libertas. Eu sei que existem formas de cuidar disso e de entender isso profundamente. Você sabe, eu trabalho há muitos anos com isso. Porém, nós limitamos muito as possibilidades de libertação. Nós não entendemos que uma terapia, um acompanhamento, uma rede de acompanhamento, como o Rogério bem citou, pode sim trazer esperança. Porque parece que nós andamos pelas ruas e vemos essas pessoas aí que estão abandonadas nas ruas e que essas pessoas não têm jeito. E eu já vi algumas vezes essas pessoas se recuperarem. Eu tenho alguns amigos que moraram na rua e que eram viciados em álcool e outras drogas e realmente estão bem há muitos anos, há década. Então isso é totalmente válido. Eu acredito, Aline, que nós devemos olhar para a crença. Que crença me limita? Qual a minha ideia, né, sobre aquele assunto? E eu preciso de uma expansão da minha mente em relação a esse assunto. Isso é uma coisa assim que é tratado diariamente na terapia, é tratado diariamente numa casa de apoio. Em todos esses lugares as pessoas precisam procurar, precisam olhar, precisam ver, se inteirar de quais as ferramentas nós temos. E nós temos muitas ferramentas. Tamanha a importância da necessidade de falarmos sobre o assunto. Sem dúvida. A gente usa o Setembro Amarelo como um gancho para trazer essas questões que podem causar dependência, problemas emocionais, correndo ao risco do suicídio. Sim. Mas, às vezes, a sociedade num todo, quando vê um sujeito que, às vezes, acabou indo para a rua, acabou nessa situação tão vulnerável, a sociedade já desacredita. Sim. Né? Então, se a gente tem essa informação, se a gente tem exemplos disso, se a gente fala a respeito disso, todo mundo, às vezes, ia começar aquele movimento da sociedade querer ajudar, da própria família acreditar no resgate dessa pessoa, né? E ouvindo vocês falarem essa questão do estereótipo, né? De como se existe um comportamento, né? De, essa pessoa, eles acabam se tornando todos com o mesmo perfil, mas a gente esquece muitas vezes que existe uma história anterior que levou a pessoa a chegar àquele momento. Claro. Então, assim, temos que falar sobre isso. É muito fácil um julgamento, mas está se drogando, tá, mas o que levou aquilo lá? Às vezes esse argumento, história, né? Aline, ele destrói essa coisa do preconceito. Sim. Porque nós realmente não podemos ficar com preconceito e nos afastando das pessoas. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, porque é uma chave para mim, essa questão do suicídio. Peça ajuda. Isso é uma porta para aquele que está com ideação suicida. É simples assim. Peça ajuda, diga. E os familiares, as pessoas próximas que estão, se tem alguém próximo de você, ofereça ajuda.
Né? Bolha, Não, né? não ache que isso é um absurdo. Todos nós um dia quisemos desligar. Se tivéssemos um botãozinho para desligar, todos nós teríamos desligado. Nem todos os dias são bons, né? Não, exatamente. Então, peça ajuda. Nessa questão do suicídio, isso é muito importante. Para quem for, para quem estiver mais próximo de você, e aí você vai encontrar uma rede de apoio, mas peça ajuda. O isolamento é um dos grandes males, né, de quem está envolvido nesse cenário. Sem dúvida. Então, eu acho que realmente, tanto o pedido de ajuda, como também a família, os amigos observarem, essa pessoa às vezes está pedindo ajuda de maneira indireta, sabe? O silêncio, a falta de apetite, a procrastinação, a apatia. Às vezes são sintomas que precisam ser melhor trabalhados. E nós hoje temos uma rede, né, tão grande dentro da saúde mental, temos os CAPs, temos vários órgãos que podem ajudar, mesmo as pessoas mais carentes, né? Hoje tem capacidade de pedir ajuda dentro de um cenário profissional mesmo, com pessoas que estão realmente alinhadas para trabalhar nesse cenário, né? Ô, Rogério, e me fala uma coisa, na conversa com eles, alguns que já estão numa fase de melhora, que talvez já tenha saído de uma abstinência, né, que já estão entendendo a necessidade do tratamento, porque eu acho que acredito que exista um pouco isso, a resistência e depois né, a fase processo, isso, né? Existe alguma alegação, algum comportamento que se repete sempre ou não? Cada um tem o seu perfil mesmo, algo que o levou a isso? Cada paciente, né, cada portador da adicção tem a sua peculiaridade, né? É um universo muito individual. Então, geralmente a terapia ela é canalizada de modo único ali para aquele cidadão. Até nós estávamos comentando antes, tem pessoas que têm um cenário anterior assim de família desestruturada, mas nem todos. Algumas pessoas têm, sabe, uma família estruturada, então você tem que analisar cada caso com a sua peculiaridade. Então, o profissional da saúde mental ele vai abordar esse ângulo específico, né, da pessoa, né? O que a gente observa é que existem o que a gente chama de reservas, né, muito presentes. Então, uma das reservas é essa questão da autoimagem que está lá delimitada, né? Eu sou um fracassado, eu não consigo, eu não poderei. Então, sabe, aquele âmbito negativo mesmo, né, do aspecto. E a gente tem que trabalhar, não, você pode, você consegue. Isso é um processo, né? A gente sabe que isso não vai ser um despertar, né, um insight imediato, mas você vai trazendo elementos para que ele entenda que é possível. Uma das ferramentas que são muito utilizadas em grupos de 12 passos, né, que são irmandades que trabalham nessa área, é a questão da empatia, de você se identificar com o outro. Então você vai numa reunião, mesmo numa clínica, onde tem ali reuniões simuladas, né? E você se identifica, você fala, nossa, ele está falando uma passagem que ele já está limpo, sei lá, 10 anos, e que eu passei ontem por isso. Então assim, se ele passou e está 10 anos, eu também posso. Eu vou passar. Eu vou passar. Então vai muito nessa direção que foi já abordada, que são essas crenças limitantes. Eu não posso me limitar, né? Eu tenho que mudar essa maneira de pensar e maneira de me comportar. Odilei, você acredita que essa questão de crenças limitantes, elas estão ligadas a dar sentido à vida? Ele tem que colocar como uma meta, algo para ele se apegar e superar? As crenças, elas vêm das experiências anteriores, vêm da vida, vêm do passado. Então, cada casa, cada formação vai gerar no indivíduo uma crença. E essa crença pode ser limitante. Esse inconsciente coletivo, ou o que nós vemos na sociedade, também nos limita. Então, isso que o Rogério está falando, da individualidade de cada paciente, é muito importante, porque no ambiente de terapia, nós vamos analisar quais as crenças desse indivíduo e ver se essas crenças ajudar ele a entender se isso faz sentido. Então, de repente, ele está imaginando uma coisa, porque ele foi criado num contexto que aquilo está prendendo muito ele.
Entende? Entendo. E é por isso que ele fica trancado, ele não consegue sair. Então, quando a gente entende as crenças, consegue passar essa ideia para a pessoa, então é uma questão de identidade. Eu acho que tudo é verdade porque eu aprendi assim. Essa é a minha identidade. Então, a gente precisa dar uma olhada na identidade do indivíduo, né, para ajudar ele a se ajustar naquele momento que ele está vivendo. E isso, a gente vai abrir muitas portas libertadoras para ele. Então essa coisa das crenças é muito importante e todas as pessoas têm crenças. E as crenças são limitadoras e são bloqueios. Nós chamamos também de bloqueios, que é tudo isso que nos faz presos, nos faz limitados. Quando a gente vai usar a palavra crença limitante, é que eu tenho um limite, eu tenho uma grade, eu tenho uma prisão onde eu estou. E a terapia, seja em grupo, seja individual, ela vai promover essa dissolução dessas grades, que aí ela vai conseguir se libertar e entender, olha que interessante o nome da instituição, né? Libertar, que é essa liberdade que todo mundo precisa. Alcançar esse momento onde eu me sinto livre para tomar escolhas diferentes. Não sei se você sabe, Aline, mas nós tomamos 35 mil escolhas por dia. A neurociência nos afirma isso. Então são micro escolhas que nos levam a um caminho bom ou ruim. Porém, eu tenho crenças limitantes que me fazem tomar caminhos, decisões diferentes, decisões erradas no dia. Então, se eu começo a entender esse processo, eu começo a me reconstruir. Isso é lindo, é libertador, é lindo, é uma coisa assim tremenda. E por isso exatamente que nós estamos aqui, né? Sim, por isso que eu trabalho com o que eu trabalho. Exatamente. Mas Rogério, eu penso que para chegar ao momento de internação, lá na clínica, são pacientes que eles se recolhem voluntários, às vezes involuntariamente, para que saia daquela situação, né, em que às vezes vai prejudicá-lo enquanto ser humano. Então, eu acredito que seja um momento de extrema necessidade. Talvez seja o último, não sou especialista, mas seja um dos últimos recursos para a gente, né, de choque, ou então para que ele tenha, buscar outro sentido. Após a quebra da crença, ele se apega em algo lá para frente, é a família, é um trabalho, existe isso, um olhar para frente, ou só uma nova perspectiva? Agora eu não vivo mais com aquela crença e... Então, Aline, na verdade, quando o paciente chega na clínica, a nossa experiência demonstra que já foi tentado muita coisa, né, ambulatorialmente e tal, e aí então há, vamos dizer, a necessidade de um período em que a pessoa vai ficar dentro de um espaço com uma certa privação da sua liberdade. Mas eu sempre falo, a maior liberdade você está conquistando ali, de você se libertar dessas amarras, né? Então, na instituição, na Clínica Libertar, a maior parte, né, assim, 95% são voluntários, né? Estão lá porque querem. Porém, às vezes chega, né, e ainda quer, sabe, como se fosse uma imagem assim de duas canoas, né? Então quer ficar com o pé numa canoa, que seria a canoa desses pensamentos ainda autodestrutivos, né? E o outro pé querendo uma reforma. Enquanto você não trazer os dois pés para a canoa dessa nova vida, fica impossível haver uma evolução. Então, você perguntou a respeito desse progresso, desse processo, né? A clínica ela trabalha hoje, as principais, né, clínicas trabalham com as licenças terapêuticas, ou seja, depois de um tempo a pessoa sai, fica com a família, obviamente assistida, a família é orientada, né? E então existe esse processo, vai saindo com mais frequência ao longo do tempo, até que ela realmente tenha alta. E hoje também a gente trabalha assim muito com a ideia de que quanto antes a pessoa comece a ter a sua participação ativa na sociedade, é melhor. Reinserido. Né? Reinserido. Tem comunidades terapêuticas, e aqui a gente menciona porque é um fato, em que os cidadãos ficam um ano, né, na comunidade sem sair. E aí a gente observa que essas pessoas não necessariamente estarão preparadas para enfrentar
a realidade aqui O fora. mundo muda, né? O mundo muda muito. Ele é diferente, ele é outro. A sociedade não deu uma pausa esperando ele se recompor, exato. né? Não, pelo Outras coisas contrário. acontecem. Os problemas, a gente sempre fala, né? Os problemas, eles estão lá se avolumando, estão esperando você e você vai ter que enfrentá-los de frente, que é uma mudança de paradigma, né, pro adicto. E, meninos, eu fiz questão de insistir nesse processo, nessa quebra, nesse sentido da vida futura, para mostrar, eventualmente, para quem esteja com uma ideação, né, nesse sentido, ou passando por isso, para ver que são fases. Sim. Né? Às vezes você está numa São fase, momentos. e que ela vai ser amarga muitas vezes, né? Mas que ela tem um novo despertar, ela tem um novo sentido lá na frente, né? Sim. E que é o que você falou, o de 10 anos está contando o que ele passou lá no primeiro mês, com 5 anos, com 6 anos, uma situação. Então, é para que a gente possa fazer com que nosso material chegue, assim, com o maior número de pessoas possíveis para que ouçam isso, né? Sim. Bom, mas me fala uma coisa, conversando com os dois até anteriormente às gravações aqui, a gente falou que a Organização Mundial da Saúde ela já tem aceitado outros tipos e entendido outros comportamentos como sendo vícios, né? Acho que nós falamos sobre isso, né, Rogério? O que entraria nesses novos comportamentos e vícios? O Dirley acho que vai poder até falar com mais propriedade, mas voltamos à questão do binômio, né, obsessão-compulsão. Sim. Né? Então, assim, a obsessão é aquele pensamento recorrente referente a alguma coisa, seja o álcool, seja o jogo, seja o sexo, seja o alimento. E a compulsividade, porque depois que você inicia com um trago ou com um joguinho e tal, você não consegue mais parar. Né? Eu sempre falo que é como aquele ditado do bis, né? Que as pessoas que não são adictas, elas comem um bis e não conseguem comer só um. Mas o adicto, né, ele tem um prejuízo muito grande nesse comportamento recorrente. Então, hoje ele está realmente espalhado em várias frentes modernas. Né? A gente pode abordar, por exemplo, esses joguinhos de celular. Sem dúvida. As pessoas estão, né? É uma epidemia disso hoje. Uma epidemia, né, Dirley? E eu acredito que a gente podia olhar também, Aline, para a palavra compulsão. A gente dá uma reduzida nisso. O que é a compulsão? A compulsão é tudo aquilo que manda em você e não é você. Então, se eu tenho uma barra de chocolate na minha mesa e ela vai decidir quando ela vai ser comida, isso é uma compulsão. Exatamente. Se eu tenho um doce na geladeira e ele decide quando eu vou comer, é compulsão. Então, tudo que é aquilo, a compulsão é uma muleta. É uma bengala, é algo que é externo a mim, mas que eu preciso para continuar caminhando. E aí eu aprendo isso, eu vou aprendendo. Isso é muito ruim, porque na verdade, se eu conheço o indivíduo que mora aqui dentro, aí eu não preciso de nada que está fora. Então, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, Aline. Então, nós trabalhamos com autoconhecimento, nós trabalhamos com o entendimento do tempo, que é muito interessante na terapia. E outra coisa, o campo. O que é o campo? É tudo que está no seu mundo que não é você. Então, eu preciso entender que o que está no meu mundo é para me servir. E não é alguma coisa que vai me fazer dependente dele. Seja alimento, seja jogo, seja sexo, seja qualquer tipo de substância, o que for. Então, seja um relacionamento, né? Porque nós temos dependência emocional. Eu trabalho muito com dependência emocional. Mais de 90% dos meus pacientes hoje são mulheres que estão viciadas, entre aspas, né, vamos dizer assim, são viciadas nos seus relacionamentos, em relacionamentos compulsivos, em relacionamentos tóxicos, e ela acha que ela não consegue sobreviver sem aquilo em algum momento. Mas não, é lógico que ela consegue. Então, entender que mesmo dentro de um casamento, né, você ainda é um indivíduo. Sim. Dentro de um casamento, você tem um eu ali. Né? Você não perde essa noção. E a gente tem uma epidemia de dependência emocional hoje, Aline. Então, é tudo isso entendendo o que é compulsão, quem sou eu, onde está minha mente, quem é minha consciência, quem é meu corpo. Eu não sou a mente, não sou o corpo. Eu não acredito nisso. Já fiquei um ano uma vez num mantra, 1 hora por dia, eu não sou o corpo, não sou a mente. Você fala, mas é metáfora. Não é metáfora. Eu sou uma consciência. A minha mente, tudo que a minha mente pensa 60, 70 mil vezes por dia. E esses pensamentos não sou eu. Isso é um computador biológico quântico. Isso é lindo demais. Só que ele tem um dono que está acima,
que está numa área separada daqui, desse hardware, né? A mente é um software de um computador. E quando eu não sei disso, quando eu não conheço isso, quando eu não tenho acesso a essas coisas, eu fico identificado com a mente, fico totalmente confuso nesses pensamentos e decisões que eu tenho. É muito interessante. Sim, Aline, só dá um espaço para falar a respeito de uma coisa que me veio à mente, pensando nessa questão da modernidade, por favor. que é o celular. Sim. As pessoas Controla a hoje mente. estão absolutamente absortas no celular. As pessoas dentro de casa não se comunicam com ninguém e ficam lá. Às vezes até se comunicam com as pessoas de dentro, de cômodo para o outro. E também as redes sociais. Né? As redes sociais, eu acho que como tudo que tem na internet, né, nesse universo, se você utilizar, né, de maneira apropriada, por exemplo, esse vídeo, ele vai alcançar pessoas que estão precisando encontrar essa informação. Sim. Agora, o problema é que as pessoas estão vazias, né? Ali no mundo de ostentação. A gente está falando sobre as músicas, né? Às vezes as músicas que vão idolatrar certos comportamentos que não têm, né? Não são saudáveis, né? Então, acho que também observar essa questão, né? Que a compulsão, a obsessão também pode está, na verdade, afetando essas áreas também da vida. Coisas que são triviais, que parecem que não trazem prejuízo e trazem muito prejuízo. Às vezes serve só de um gatilho. A gente acaba acreditando que aquela vida lá é real. É real. E a gente sabe que ninguém vai postar o que não tá bom, exatamente. O ângulo que não ficou bom, a roupa que não tá bonita, né? Então, E o celular, Aline, ele fala muito com a mente humana, porque ele é um computador que trabalha por algoritmo e a mente humana também. E isso casa. Então, às vezes nós achamos, nossa, que legal, a mente parece um computador. Não, a mente é um computador, o computador é que parece com a mente. E isso facilita demais essa comunicação. Por isso, um vício em celular faz sentido para uma mente. Porque um alimenta o outro. Entende isso? Essa conexão que existe? Então, quanto mais tecnologia nós temos, a tecnologia obviamente vem da nossa inteligência, a inteligência artificial é uma cópia da nossa inteligência, e isso vai nos fazer compulsivos. Por quê? Porque é algo que está fora de mim e que me apoia. Então tem que ter muito cuidado com esse processo, entende? De manter onde é a minha mente, e agora o que é meu celular, o que é o meu grupo de amigos, o que é... Então tem que estar entendendo esse processo, para eu poder controlar o eu. Certo. E o momento em que a pessoa ela começa a utilizar, né, a ponto de ser o vício, né, que passa, que exagera da normalidade. Sim. Ela sabe, ela está consciente dos danos psicológicos que aquilo pode afetar nela? Não necessariamente. Não, ela não está, porque ela... Ou se ela sabe, ela ignora. Mas ela está indo por comportamento. E ela está vendo o comportamento dos amigos, das pessoas, e ela não entende a profundidade, ela não entende a dor. A dor, o dano não é compartilhado. Você está numa mesa de bar, o prazer é compartilhado, mas os tombos não, né? Entende? Então nós temos que ter muito cuidado com o exagero, quando é que está passando o limite. Qual que é o limite, né? Exatamente. Eu tenho um filho que agora tem 28 anos, mas quando ele tinha 24, eu cheguei na casa dele um dia, ele está em outra cidade, e eu vi algumas cervejas lá. Ele falou, papai, eu estou degustando cerveja. Eu falei, que legal, né? Ótimo. Porque a namorada dele lá era engenheira química e especialista em cerveja, papapá. Eu falei, que legal. O que você tem a me dizer? Né? Ele pergunta, eu falei, quando você começar a ter sede de cerveja, você vai ficar 3 meses sem beber. Por quê? Porque quando você começar a ter sede de cerveja, ela está começando a te chamar, ela está te falando, não é mais você que está mandando. Então, aí você deixa de lado. E ele fez isso, ainda bem. Entende? Não é ruim se tomar socialmente uma cerveja, mas quando ela começa a te chamar, não é mais você que busca, é ela que te busca, entende? É o domínio, né? Aí tá virando compulsão, isso já é compulsão, porque você já está dependendo daquilo. Então não, aí quando você percebeu isso, você já corre, né? E depois de 3 meses, 6 meses, você fala, tô com... aí eu posso tomar uma com os amigos. Rogério, e dos pacientes que estão internados, ou enfim, com dos grupos em que você faz parte, né, como de apoio a eles, Sim.
cada um tem o seu motivo, a sua razão de iniciar. Ou é pela experiência, ou pela uma busca de um prazer momentâneo, uma curiosidade, isso. São N fatores, né? Eu entendo assim que tem os fatores ambientais, né? Tem fatores também que alguns defendem que são genéticos, né? Que depois o Dirley vai até poder falar melhor, porque parece que já está um pouco ultrapassada essa vertente, mas eu entendo que não importa a origem dessa adicção. Sim. O que você tem que fazer é pedir ajuda, ser ajudado, trabalhar essa mudança de padrões, de comportamento, de pensamento em relação a muitas coisas da vida. Então, a gente costuma dizer, né, principalmente nos grupos de 12 passos, né, que a questão é comportamental, é o pensamento que eu tenho em relação à minha vida. Né? Então, a gente estava até comentando um pouco antes, tem pessoas que têm um lar desestruturado, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa começa a usar por curiosidade e aí ela não consegue mais, aí vem o domínio, que o Dirley está mencionando. Então, não tem, sabe, um padrão específico. Né? Uma razão de levar. Né? Você pode até ter pesquisas que apontem que lares desestruturados, famílias disfuncionais, têm uma maior incidência. Né? Mas às vezes uma família super harmônica... E a questão dos jogos, por exemplo. Né? É um fim de noite, a pessoa senta no celular lá e pá, joguei uma vez, que legal, 2, 3, a hora que você vê, tá alimentando. E na verdade, essas correntes de jogos aí, na minha opinião, são criminosas, né? Porque assim, ali é feito para você perder mesmo. E eles geralmente no início eles dão um dinheiro para a pessoa. Sim. Então, sabe, é uma coisa maléfica, uma ratoeira. Assim, uma ratoeira. Eu já ouvi relatos de pessoas que sofreram com a compulsão alimentar como doença realmente tratada posteriormente, que é isso, aquele momento de prazer momentâneo, aquele momento de prazer, aquilo lá, o doce, aquilo, quero mais, e a hora que parece que para ficar feliz ela precisava daquilo, né? Então era o doce que chamava e não a pessoa falava, tá no momento que eu mereço uma sobremesa. Olha, eu acho que aí você está tocando num assunto que eu acho que é assim, às vezes os codependentes, né, que são aqueles familiares, os amigos dos adictos, né, podem imaginar que a vida do adicto é uma vida de festa, de balada, tal, e que não tem dor, que não tem sofrimento. E não é verdade, né? A gente percebe claramente que essas pessoas estão sofrendo muito. Às vezes elas têm receio de pedir ajuda e por serem julgadas, né? Então, às vezes a pessoa fica anos, décadas sem revelar a adicção. Então, assim, é um mito, né, de que as pessoas adictas, independentemente da adicção, todas sofrem. Recentemente nós tivemos um caso de um adicto a jogo, né? Um cara estava viciado em jogo. O cara estava sofrendo muito, muito mesmo. Ele tinha a razão de que fazia com que ele levasse, né? Exatamente. Então, assim, precisa, sabe, de um tratamento, precisa de um profissional, precisa de uma rede. Porque isso não é brincadeira, não. Não é brinquedo, não. Precisa falar, Precisa falar, precisa compartilhar. E é aquela coisa que em outros episódios a gente acabou falando, que toda dor ela é real, ela é justa para você. Sim, né? O que dói em você nem sempre é da mesma intenção para mim. Exatamente. Intensidade, digo. Então, a sociedade tem que entender que na hora que houver sinais em que se a pessoa pedir expressamente, se ela chegar a pedir ajuda, então não tem o que falar, ela está pedindo. O julgamento, de forma alguma, tem que assistir, ele tem que ser por acolhimento, realmente. Aline, desculpa, pode falar. Imagina. Eu acho que tem uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que existem muitas portas que levam as pessoas a todos os tipos de vícios. Eu já vi pessoas que eu acredito, que eu participei de treinamento, que era um homem, por exemplo, que era extremamente tímido. E ele bebia por causa de timidez. Sim. Porque ele conseguia se comunicar. A grande questão, Aline, é que depois que a pessoa entrou, ela está doente. E ela precisa de ajuda. E a sociedade muitas vezes, essa é a questão. Ela está pensando, mas é um vagabundo, mas é não sei o quê, está cheia de taxar as pessoas. Rótulo, as pessoas né? Fraco, rotulam, elas estão... Isso, porém ela está doente. Não importa por onde veio a doença. Então, se eu pego uma gripe, você não vai brigar comigo. Onde você estava? Você estava sem blusa? Você estava não sei o quê? Então, as pessoas muitas vezes começam a pergunta que você fez pro Rogério agora, né? Então, como é que vem, né? Da onde vem o vício? Sim. Ele pode vir de todos os lugares. Porém,
Está instalado, é uma doença e precisa de tratamento. Então, e aí precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de compreensão, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de abraço, né? E não precisa de julgamento, né? Porque é uma doença mental, é uma doença emocional. Então, nós olhamos às vezes para as pessoas e vemos que elas estão aparentemente bem. Então, olha lá, isso aí nós julgamos. Não faça assim? isso. Não julgue, não julgue. E é isso, essa é a mensagem que você tem para as famílias, né? Sem como a dúvida. família deve abordar uma situação dessa? Abraçar, sempre abraçar. Eu imagino, né? Eu tenho uma garota de 30 anos e um menino de 28. E uma coisa que eu gostaria de ter deixado muito claro para eles, eu até a medida do possível eu deixei, é que não importa o que aconteça, você tem o meu carinho, o meu abraço, você tem o meu acolhimento. Aconteceu um problema, uma cagada, então não vem cá que eu te abraço e nós vamos resolver junto. Esse negócio da gente só julgar e separar, isso é muito ruim. Não, nós vamos, é meu filho, é da minha casa, é do meu círculo íntimo, é problema meu. Então o que eu tenho para dizer para as famílias é exatamente isso: acolha, ajude, entenda, procure tratamento, né? Porque a pessoa não está bem, né? Se ela acha que ainda está bem, é porque ela ainda não chegou no fim do poço. Porque quando ela vai chegando, pode ser até mais rápido, né? Isso, então, mais fácil inclusive, mas precisa de uma conscientização, precisa de conversas como essa, precisa de muita coisa para mostrar para a pessoa que existe uma vida melhor. E normalmente está associado a uma ferida interna, uma ferida emocional. Eu não acredito que a droga é a ferida. A droga é um curativo. Ele está tentando amortizar uma dor emocional. Então, vamos tratar essa dor, né? Não é só a droga. Nós temos que tratar mais profundamente, nós temos que olhar mais profundamente para isso, nós temos que entender, né? Existem múltiplas profissões, profissionais que estão aí prontos para ajudar, e pode ter uma equipe de profissionais trabalhando para entender esse processo. A droga não é o problema maior. Toda pessoa que está viciada em alguma coisa, tem outra coisa, tem outro bloqueio, tem outro problema interno, tem outra coisa lá no passado, lá na infância, que machucou demais e que ela está tentando amortizar, ela está tentando anestesiar esse processo. Isso. Então acolha todo mundo que você puder. Não só a família e a sociedade também, né, Rogério? Amigos. Com certeza. Eu penso assim que esse tratamento, né, ele tem que envolver a família também tem que se tratar. O que acontece? A família ela fica demais machucada, com traumas também desse envolvimento, seja com álcool, drogas ou qualquer outra espécie de adicção. Então a família também precisa de ajuda. E a família precisando de ajuda, ela vai começar a entender melhor o seu ente querido, né? Então, o conhecimento, o esclarecimento é fundamental para esse universo. E o que a gente também observa, Aline, que assim, as famílias têm que perseverar, têm que ser resilientes, porque às vezes esse tratamento ele demora. A destruição não foi né, da noite para o dia. Então, a recuperação vai demorar mais ainda. Sim. Então, às vezes, a pessoa precisa de tempo para isso, precisa desse autoconhecimento, precisa desconstituir essas crenças limitantes, e isso demora. Então, assim, para as famílias, né, ter realmente serenidade, paciência e amor. Eu acho que o amor é a palavra realmente que importa nesse cenário, sabe? Tendo amor, a família vai conseguir superar os obstáculos, vai conseguir entender o filho, e vai conseguir perdoar aquilo que precisa ser perdoado. E, na verdade, às vezes as coisas estão tão desgastadas, né? Que eu já vi familiar falando assim, eu errei mais do que ele. Olha só. Né? Por quê? Porque, às vezes, numa relação nefasta, né, entre os pais, aquele filho, ele criou com esse trauma, e aí foi que ele entrou na... Então, se a família não se tratar, se esse trauma continuar ali vigente, dificilmente, né, o adicto ele vai conseguir o tratamento. Então, eu acho que é tudo isso que o Daniel falou, amor, compreensão, carinho, abraço, acolhimento, e não aquilo que há um tempo atrás nós víamos, inclusive, num sistema manicomial, que é o quê? É porrada, fechar, esconder, isolamento,
Não, sabe, é jogar luz sobre esse tema, sabe? Eu acho que, não sei nem se vocês concordam, mas eu acho que estenderia até assim para o ambiente de trabalho, as empresas, claro. acolherem, porque muitas vezes, aquele funcionário é isso, aquilo. Poxa, mas ele está doente. Ele chegou para um momento de doença mesmo. Então, vamos entender, respeitar. É claro que existe a questão trabalhista propriamente dito, mas ele está com uma doença como qualquer um, câncer, enfim, ele precisa de tratamento, né? Ele precisa de apoio. Eu acredito totalmente nisso em relação à família, Aline. Imagina, vamos usar uma figura geométrica para a gente entender isso aqui de uma forma muito simples. Imagina que alguém é tirado da casa e ele é uma bolinha. Ele é tirado da casa para um tratamento. E ele vai ser lapidado. Sim. Lá na Libertar, onde ele estiver sendo tratado. E ele vai virar um quadradinho, ou um triângulo, ou sei lá o quê. Quando ele volta, como é que ele encaixa? Então, a casa também, o lar precisa ser. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que ficaram bem no tratamento, chegaram em casa, na primeira semana recaíram. Por quê? Porque a família não foi preparada. Então, nós temos que entender que saiu alguém num formato e vai voltar alguém em um formato diferente. E precisa dessa adaptação, isso é muito importante. Isso é parte total do tratamento, isso não existe. Se ele chega, ele não se encaixa, já é o primeiro bloqueio para que haja uma recaída. Aí volta aquele estigma, eu realmente não me encaixo. Isso. Então, de novo eu friso para quem possa estar nos ouvindo ou nos assistindo, que tudo tem solução. O Rogério trouxe mesmo, tá vendo? A família falou, eu errei mais do que ele mesmo. Então, assim, tem muita forma de se recompor esse ambiente, seja familiar, seja de amizades, né? Seja no ambiente de trabalho. As pessoas só precisam acreditar nessa novo sentido, nessa nova esperança. Essa nova maneira de viver, Isso, né? exatamente. Então, não deixe de falar sobre isso, não deixe de pedir ajuda, e as famílias e toda a sociedade que acolham isso. Aline, desculpa, claro, mais imagina, uma coisa. Pode ficar à vontade. Alguém me perguntou uma vez o que eu aprendi. Qual a coisa que me mudou em 12 anos agora que eu trabalhei diretamente com a dependência química? E o que eu aprendi nesse tempo, Aline, é que todas as pessoas têm esperança e solução. Isso para mim é a coisa mais importante, é uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui. Porque não existe aquela pessoa que não tem esperança. Não existe. Talvez as pessoas que trabalharam com ela não conseguiram acessar aquele canal de cura. Mas eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas têm um canal de cura. Existe uma forma, existe uma chave, existe um acesso para essa pessoa. Não perca as esperanças. Temos esperança sempre. E todas as pessoas merecem toda a atenção. Muito legal. Obrigado. Obrigada, meninos, mais uma vez. Eu gostaria de continuar conversando aqui com vocês. A gente precisa criar uma websérie só para falarmos sobre esses novos comportamentos e a necessidade de apoio, né? Então, mas agradeço novamente a presença de vocês, agradeço a Libertar e a Rádio Difusora pela iniciativa, a Ascana e seus parceiros por realizar, tornar real esse projeto. E lembrar que o Setembro Amarelo ele é de responsabilidade de todos nós, sim. Nós, como membros dessa sociedade, nós temos que falar sobre o assunto, né? Obrigada a todos que nos acompanharam aqui até o final e espero que tenha trazido qualquer coisa para dentro de casa para que se possa refletir e falar sobre o assunto. Uma sementinha. Exatamente. Por menor que ela seja, que a gente chega e consiga ajudar alguém. Tá bom? Obrigada a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.